diversão, entretenimento e cultura. A figura tradicional do circo é arte. Os palhaços são símbolos da alegria, da tristeza e da sabedoria. Muitos atores são formados para esse trabalho artístico, como no caso da Poliana. Ela é integrante do espetáculo A Corda, em que os palhaços são protagonistas. Encontrar esse outro lugar do palhaço, que não é a bobagem por si só, mas que tem uma reflexão também dentro do riso e do humor, né? Então a gente queria falar sobre os nossos medos, os nossos pesadelos, e durante o processo a gente foi descobrindo que o lugar que mais angustiava a gente, que mais afligia a gente, era a nossa realidade. É esse olhar do palhaço sobre a realidade, sobre a nossa realidade. Mas não é só no espetáculo que o medo e os palhaços aparecem juntos. O medo de palhaços é comum para muitas pessoas e é inclusive considerado um problema psicológico que recebe o nome de courofobia. O medo surge geralmente na infância, mas pode causar transtornos até na fase adulta. A courofobia, que é essa fobia de palhaços, né? Ela é do grupo dos transtornos de ansiedade, ela é uma fobia específica e geralmente os quadros fóbicos eles aparecem por duas ocasiões. Ou uma ocasião de trauma, né, de uma experiência traumática, desagradável que a pessoa teve com a situação, ou com o objeto fóbico, com o animal, e no nosso caso, com o palhaço, ou então por uma questão vicariante, por uma questão aprendida, né? Então, os pais ou alguma figura de referência têm medo daquela situação ou daquele objeto fóbico e acabam passando esse medo, né? Por exemplo, um medo de chuva, né? E aí, se eu tenho muito medo de chuva e fico apavorada quando está começando a chover, é muito provável que eu passe isso para minha filha. Maria Elisa tem 20 anos. Para ela, a figura do palhaço está longe de trazer a sensação de diversão. Então, eu fico meio angustiada, como se ele viesse para cima de mim com vontade de me pegar e, não sei, fazer alguma maldade. Eu não gosto, me dá aflição mesmo. Para Poliana, o trauma também pode estar relacionado ao tipo de abordagem do ator na hora do espetáculo. Eu acho que no circo, o palhaço de picadeiro, ele é uma figura, normalmente, ele tem que ser muito over, ele tem que ser muito expansivo, ele tem que fazer tudo grande, e isso assusta, principalmente as crianças. Então, eu acho que nasce daí um certo medo. A pessoa que praticou aquilo, estudou aquilo, pesquisou aquilo, investigou essa linguagem, ela sabe que ela precisa da permissão do público para trazer ele para o palco. Ela sabe que é uma outra pessoa ali que ela está lidando, que aquela pessoa coloca os seus limites. Na hora que ela se relaciona com a pessoa, tem que ter uma sensibilidade. A boa notícia é que tem tratamento. Apesar de, para quem tem medo, parecer difícil se acostumar com a figura do palhaço, a psicóloga garante: não é impossível. Eu não sei, porque é muito do momento também que eu vou encontrar com o palhaço. Se for alguma situação assim que eu já esteja nervosa, provavelmente eu vou ficar mais desesperada. Mas eu não sei se tem tratamento, não faço ideia. E é a gente realmente ressignificar a experiência daquela pessoa com o objeto ou com a situação fóbica, né? No caso dos palhaços, por exemplo, a gente poderia utilizar uma dessensibilização sistemática, que é uma aproximação gradual com o objeto ou com a situação fóbica, né? E dando a esse paciente ou a essa pessoa uma ressignificação daquela situação. A gente vai ensinando o paciente a lidar com esse medo através de técnicas de relaxamento, de manejo da ansiedade, a reestruturação cognitiva, né, que é corrigir erros de pensamento que eu possa ter com relação àquela situação, né? Então tem tratamento e são muito bem sucedidos.